Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa tarde a todos, né, para começarmos a gravação. Hoje, então, o nosso objetivo é finalizar essa parte do sistema reprodutor. Nós vamos falar do aparelho reprodutor feminino e também um pouco dos ciclos hormonais, né, envolvendo o aparelho reprodutor feminino. Na aula passada, nós falamos do masculino, formação do espermatozoide, importância da testosterona, e hoje nós vamos falar dessa complexidade um pouco maior, que é o aparelho reprodutor feminino. Eu começo falando um pouco da estrutura anatômica. Aqui nós observamos os ovários, a ligação dos ovários com o interior do útero, que é a tuba uterina. Nós observamos aqui, então, os ovários, as tubas uterinas e o interior do útero. Após o útero, nós temos aqui uma região denominada de orifício interno. Toda essa região aqui eu chamo de colo do útero. E aqui eu tenho o orifício externo, que é quando a região da camada muscular do útero ela encontra com a saída, com o acesso denominado de vagina. Aqui a parte externa da vagina é onde estão localizados os pequenos lábios e os grandes lábios vão formar a vulva, né? Então, essa estrutura aqui é o aparelho, né, reprodutor feminino. E aí nós observamos todas essa estrutura que aqui na mulher tem uma grande peculiaridade em relação ao homem. Lembre lá que no homem, essa característica, né, reprodutiva, anatômica, era compartilhada com a característica do sistema excretor, ou seja, no homem, lembra da uretra? Que a uretra é usada tanto pelo aparelho reprodutor quanto pelo aparelho urinário. Aqui não. A vagina e essa região aqui, do útero até o ovário, toda essa região é particulada, é exclusivamente reprodutiva. A próxima vagina vai estar a região da uretra, que é exclusivamente urinária. Então, na mulher, nós não temos essas duas possibilidades para a uretra, né? A uretra é exclusivamente do sistema urinário, enquanto a estrutura da vagina interna e do colo aqui totalmente reprodutiva. Então, nós vemos aqui as gônadas femininas, que são os ovários. Os ovários medem cerca de 5 centímetros de diâmetro. Então, nós sabemos, né, o ovário, ele se localiza nessa área do corpo da mulher, que é a área inferior da cavidade abdominal, e dentro aqui dos ovários, desde quando a mulher se formou no ventre da sua mãe, ou seja, desde o período embrionário, existem células aqui que são células germinativas, células que vão dar origem a ovócitos a partir da puberdade feminina. Isso é um ponto muito importante, lá na frente nós vamos ver melhor sobre isso. A menina, a partir do momento que ela nasce, ela já contém um número definitivo, um número determinado de células germinativas envolvidas por outros grupos de células aqui dentro dos seus ovários. O que eu estou dizendo, pessoal, é que a mulher já tem, a partir de seu nascimento, um número determinado de folículos ovarianos. Esses folículos guardam ovócitos, e esses ovócitos que serão liberados, geralmente, um a cada mês, um a cada ciclo menstrual, a partir da puberdade. Ok? Claro que pode acontecer de haver liberação de 2 ovócitos ou mais, mas isso não é o comum, né? O comum é um ovócito por mês. Chegando lá após os 40 anos, o próximo aos 40 anos, provavelmente o ovário já não terá mais possibilidade de liberação de ovócitos e a mulher se tornará estéril com o advindo da menopausa. Então, o que nós vamos entender hoje? Um pouco mais sobre a função gametogênica, como é a formação do ovócito e liberação do ovócito, o que tem relação direta com os ciclos hormonais endócrinos.
que na mulher é um pouco mais complexo no homem, uma vez que no homem nós temos níveis praticamente constantes de testosterona, enquanto na mulher nós vamos ter o ciclo menstrual hormonal muito bem característico, um pouco mais complexo também. Bem, aqui é um pouco da divisão celular que acontece nas mulheres, né? Indivíduos do sexo feminino. Como eu disse a você, lá na reprodução, lá na embriogênese, quando um indivíduo XX, uma menina, ela está sendo gerada, as células germinativas dela, né, elas já vão sofrendo mitose. Então, significa que quando o corpinho de um feto do sexo feminino já vai sendo formado, vai existir a formação aqui de ovogônias. Essas ovogônias vão sofrer sucessivas mitoses. Então, vai haver a formação de um determinado número de ovogônias. Veja que esse período é denominado de período germinativo. Logo em seguida, nós vamos ter aqui um período de crescimento, aonde o ovócito primário ele vai crescer. É uma célula ainda diploide. Perceba aqui, pessoal, que nós paramos aqui nesse ovócito primário após o nascimento de um bebê, de um feto. Ou seja, essa divisão meiótica, ela não irá se concluir, ou ela parará aqui nessa primeira divisão, até que a menina inicie o período puberdade. Quando a puberdade vai se iniciar, os estímulos com FSH vão levar à continuação dessa meiose até a formação do ovócito secundário. Esta célula aqui é que será liberada durante a ovulação. Então, olha que legal. Quando nós observamos aqui, quando que acontece o período germinativo? Ainda no período embrionário. Nós podemos dizer que indivíduos do sexo feminino nascem com uma quantidade determinada de ovócitos primários, e esses ovócitos primários continuarão seu desenvolvimento após a puberdade. Na puberdade, a cada mês, um ovócito secundário será formado e será liberado. E eu só posso denominá-lo de óvulo quando? Alguém sabe me dizer? Quando eu posso denominar, chamar a célula reprodutiva feminina de óvulo? O que eu estou te perguntando é, quando é que esse processo de divisão meiótica se conclui de fato? Alguém sabe dizer? Quando há fecundação? Quando há o encontro com o espermatozoide. Muito bem, parabéns. Então, por isso que eu vou chamar sempre na ovulação de quê, galera? De ovócito. Quando ocorre a ovulação, teoricamente, não é correto afirmar que o folículo libera óvulo. O folículo libera o ovócito secundário. Quando o ovócito secundário encontrar com o espermatozoide, possivelmente, né, na região da ampola uterina, que nós vamos falar daqui a pouco, aí o processo conclui de divisão, mas ao mesmo tempo já vai estar havendo a fecundação, vai ser um processo de transformação em óvulo muito instantâneo, porque ao mesmo tempo que inicia em óvulo, já há o encontro com o espermatozoide, e aí já vai formar uma célula maior, diploide. Alguém sabe o nome da célula que forma depois da fecundação? Depois da fecundação, Zigoto. gente, quando encontra... Hã? Zigoto. Falhou. Zigoto. Ovo ou zigoto. Muito bem. Então, aqui nós observamos, né, a proliferação das ovogônias, depois nós vemos o crescimento e a formação do ovócito primário, depois vai haver a maturação do ovócito primário e conclusão da primeira divisão meiótica, e aí, cada ovócito primário vai dar origem a duas células haploides. O ovócito secundário é liberado no ovário e penetra a tuba uterina. Esse fenômeno que nós vamos entender ali, como que ele acontece, uma vez que a liberação do ovócito primário, ela é que é
denominada de ovulação. Uma vez por mês, a mulher libera um ovócito secundário, que pode ser ou não fecundado, né? Vai depender, então, da presença, né, do espermatozoide. Como eu acabei de dizer, quando encontrar com o espermatozoide, vai, então, a fusão, e aí sim vai haver o final da segunda divisão meiótica, formação do óvulo e dos corpúsculos polares, e ao mesmo tempo, formação da célula ovo ou zigoto, e aí começa já o desenvolvimento do embrião. Bom, pessoal, aqui nós não precisamos, né, falar de todas essas fases. Se vocês quiserem, né, dar um print aí para depois fazerem anotações no seu caderno, para a gente falar um pouquinho dessa formação, como eu acabei de dizer aqui, mas já está sendo gravado, não vai haver problema. Essas fases de proliferação, como eu disse, vai acontecer no desenvolvimento embrionário. As multiplicações das ovogônias geralmente termina por volta do 5º mês de gestação, ou seja, é lá na gestação que essas células germinativas são formadas, e os ovócitos primários ficarão prontos, né, até o 7º, 8º mês. Ok? Então, como eu disse a você, a meiose ela vai ser interrompida no estágio de prófase 1, e essa interrupção permanece até a puberdade. Então, a cada mês, um ovócito primário ele vai completar a divisão meiótica e vai formar, então, um ovócito secundário. Lembro mais uma vez que essa divisão só completa definitivamente quando houver a fecundação. Beleza? Então, esses aqui são dados importantes que estão na sua apostila, mas que, de certa forma, eu já falei quando eu explico essa diferenciação e proliferação celular. Bom, daqui a pouco nós iremos falar do ciclo menstrual. Nós falaremos dos hormônios da hipófise e também dos hormônios ovarianos. E um pouco da função endócrina dos ovários. Para que nós possamos entender lá na frente os ciclos hormonais, é importante compreender quem é o estrógeno, ou os estrogênios, que é um grupo de hormônios, e quem são as progestinas, entre elas a progesterona, é o principal hormônio. Estrógeno e progesterona são hormônios produzidos pelos ovários, tá? Então, o ovário, ele tem, além da função de produzir os ovócitos e liberar uma vez por mês um ovócito secundário, os ovários têm a função endócrina, que é muito importante, né? É dos ovários que saem estrógeno em maior quantidade, e esse estrógeno e essa progesterona ganham a corrente sanguínea do corpo da mulher, levando a diversas transformações. Vamos falar um pouco de química. Alguém sabe me dizer qual que é a molécula que dá origem ao estrógeno e qual é a molécula que dá origem à progesterona? Mudando a pergunta um pouco, o corpo pega o quê? Qual é o nutriente? Qual é a molécula que o corpo usa para construir estrógeno e progesterona? Alguém sabe dizer? Bora, gente. Quando nós falamos lá no início do sistema nervoso, nós falamos da parte endócrina. Lembra das classificações dos hormônios? Os hormônios podem ser classificados como? Uma dessas classificações enquadra estrógeno e progesterona. Alguém lembra? Deixa eu ver se alguém está falando no chat. Não. Vamos lá, estou esperando aí, olha. Estrógeno e progesterona podem ser classificados como? Levando em consideração a sua característica química. Maria Vitória, vai falar, Maria Vitória? Não? Gente, vamos lá para a testosterona. Nós falamos nisso. A Ana Natália
respondeu. Muito obrigado, Ana, pela participação, né, pela atenção aí. Boa, Maria Vitória, achei que você ia responder, que você abriu o seu microfone. Achei. Então, a Ana Natália respondeu, e a Ana Natália disse, colesterol. Isso mesmo. Para que o ovário possa, então, produzir estrógeno, para que o ovário possa produzir progesterona, os ovários usam colesterol. Por isso, eu chamo os hormônios estrógeno e progesterona, assim como a testosterona é no homem, estrógeno e progesterona na mulher, são denominados de hormônios esteroides. Esteroides, né? Nada mais devido a ser um hormônio produzido a partir do colesterol. Então, nós vamos ver que o estrogênio ele é produzido por células foliculares. Esse hormônio, ele é responsável pelas características secundárias femininas. Nós vamos descrever bastante essas características daqui a pouco, né? Mas na mulher, já te adianto, o estrógeno, ele é responsável pelo surgimento de mamas, pelo alargamento do quadril, pelo crescimento acelerado entre os 12 e 14 anos, pela modifica um pouco, mas permanece uma voz um pouco mais fina do que os homens, o surgimento de pelos pubianos, responsabilidade também do estrógeno, a pele que fica um pouco mais fina devido à menor quantidade de queratina. Então, o estrógeno é responsável por diversas características secundárias femininas. Além disso, nós vamos ver que o estrógeno, ele participa do controle do ciclo menstrual. Ele ajuda a reconstruir o endométrio quando começa um novo ciclo, especialmente. Então, o endométrio, alguém já sabe me adiantar aí quem é o endométrio? Eu não falei dele completamente ainda, mas alguém sabe me dizer? Endo e métrio. Quem que é o endométrio? Fala no microfone, quem quiser. Respondeu no chat. Músculo do útero. Há controvérsias, Inara. Há controvérsias. Por que há controvérsias? Porque o endométrio, Inara, eu não posso caracterizá-lo como o músculo, a camada muscular do útero, porque o útero tem 3 revestimentos, tem 3 camadas. De dentro para fora, Inara, e aí vou pegar o exemplo da Inara, que participou muito bem, pessoal, porque essa é a visão que nós temos, né, do endométrio como uma camada muscular. Ela está muito próximo da camada muscular, mas o útero de dentro para fora tem 3 camadas, Inara e pessoal: endométrio, miométrio, e depois nós temos o revestimento externo. Então, o endométrio, ele ainda não é a camada com mais tecido muscular, apesar de estar próximo, tá, Inara? O endométrio nada mais é do que o revestimento interno do útero. Um pouco mais para fora do endométrio, nós temos o músculo, de fato, que nós chamamos de miométrio. Tudo bem? Claro que alterações no endométrio, quando acontece na menstruação, vai levar a estímulos do miométrio, contrações musculares que estão associados à cólica, né? Meninas sabem disso. O que é a cólica, de fato? A cólica ocorre período próximo ao menstrual, né, durante a preparação e a menstruação, de fato, quando a irritação é tamanha que o músculo chamado de miométrio, que está encostado no endométrio, sofre influência e o músculo contrai. E a contração muscular do útero, durante um período de inflamação, vai promover dores em algumas pessoas quase que insuportáveis, né? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, falamos da função do estrógeno. E da progesterona? Bom, a progesterona é produzida depois da ovulação pelo corpo lúteo. O corpo lúteo, eu vou explicar um pouco mais sobre ele futuramente. O corpo lúteo, ele é o produto do folículo. Depois que o folículo libera o ovócito, gente, o resto do folículo vai dar origem ao corpo lúteo. E aí vai começar a maior produção de progesterona,
a progesterona, ela faz com que o endométrio fique mais vascularizado, maior ainda, prepara-o para, quem sabe, receber um embrião, tá bom? Então, a ação da progesterona especial é atuar no endométrio, preparando o endométrio para receber o embrião. E um pouco sobre os hormônios, tá? Os hormônios FSH e LH. Esses hormônios, nós vimos lá nas nossas aulas anteriores. Esses hormônios, eles são produzidos pela região da hipófise. Alguém sabe me dizer? Adeno ou neuro? Ah, já está escrito aí no resuminho, né? Mas o FSH e LH são hormônios produzidos na adenohipófise. E na mulher, pessoal, o que esses hormônios vão fazer? Quando que eles vão começar a ser produzidos, então, na menina? Fala para mim aí, quando que a menina vai começar a ter os primeiros estímulos com FSH e LH? Vamos ver se alguém responde no chat. Então, vamos lá. Nós vimos que as ovogônias já foram produzidas no período embrionário, a menina já tem os ovócitos primários, mas que para ser liberados, o ovócito primário precisa modificar-se em ovócito secundário. Na puberdade, a Vitória respondeu muito bem, Vitória. Então, o que acontece na puberdade, Vitória? O ovócito primário está lá. Ainda não está pronto para ser liberado, nem para ser fecundado. A partir dos 12 anos, aproximadamente, 12, 13 anos, né, o que pode variar ainda mais, tem meninas hoje que até com 10 anos, sei lá, 11, pode estar menstruando já, outras demoram um pouco mais, mas aí o que vai acontecer? A partir desse período denominado puberdade, a hipófise vai se desenvolver e vai começar a produzir esses dois hormônios, FSH e LH. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai começar a agir sobre os ovários femininos. Lógico, né? Ovários femininos, né? Vai começar a agir sobre os ovários, fazendo com que os ovários continuem o desenvolvimento do folículo e fazendo com que o ovócito que era primário chegue até quando? Chegue ao ovócito secundário. Então, a puberdade é o momento marcante aqui nas meninas. Como eu disse aqui, na puberdade, aproximadamente 12 anos, a hipófise, então, começa a liberar o FSH, porque é nessa idade onde a hipófise está mais desenvolvida, e esse FSH, ele vai atuar lá no folículo primário, fazendo com que o ovócito primário continue o processo de divisão meiótica e se torne um ovócito secundário. Nós vamos ver que o FSH, lá no ciclo, ele vai agir aproximadamente durante 14 dias, e o folículo vai responder produzindo estrógeno. Olha que legal. Então, pessoal, tem uma primeira relação aqui que eu gostaria que você guardasse. Bom, quando começa a produção de FSH na menina? Na puberdade. O que o FSH faz? Age nos folículos primários para que esses folículos primários possam se desenvolver ainda mais. Bom, quando esse folículo primário continua o processo de meiose, o estímulo do FSH faz com que as células foliculares produzam estrógeno. Então, nós temos aqui uma relação de causa e consequência. A causa é a produção de FSH pela hipófise. As consequências são duas. Desenvolvimento do folículo e produção de quê? De estrógeno. Muito bem. Então, o ovócito, ele aumenta de volume, ele vai dar origem, então, olha aqui embaixo, ao ovócito secundário. E envolvido por células, né, que nós chamamos, então, de folículo ovariano maduro. E aí vai vir o segundo hormônio. Qual que é o segundo hormônio? Da hipófise, o LH. Vamos lá para o chat. Alguém sabe dizer aí o que significa LH? FSH é hormônio folículo, é o hormônio que estimula o folículo. E o LH? Bora lá, deixa eu ver se alguém vai responder. Isso, a Inara respondeu. Hormônio luteinizante. Oi, Inara, esse luteinizante lembra o que na nossa conversa aqui?
Ou alguém que possa ajudar a Inara aí, pessoal? Luteinizante? Isso, galera. Corpo lúteo. Então, o hormônio luteinizante, você pode escrever aí no seu caderno, marcar no seu livro. Ele é o hormônio da ovulação. Ok? O LH é o hormônio da ovulação. Um dia, ou entre 1 ou 2 dias, na mulher, logo depois da ação do FSH, que estimulou o folículo, vai vir o pico de LH. E esse pico de LH que acontece entre 1 ou 2 dias, ele vai levar tanto estímulo ao folículo, mas tanto estímulo ao folículo, que o folículo não vai se aguentar. As membranas, as células que seguram o folículo não vão se aguentar. E o folículo vai romper. Quando o folículo rompe, libera o ovócito. Beleza, mas vocês associaram aí LH com corpo lúteo. O que tem a ver o LH com a ovulação e o corpo lúteo? Faz essa conexão para mim aí. Vamos ver se alguém faz. Pode abrir o áudio se quiser. O LH promove a ovulação. E o que a ovulação tem a ver com o corpo lúteo, galera? Pode abrir aí e falar com a gente. Bom, eu vou complementar então. Logo após a ovulação, o ovócito vai para a tuba uterina. O que sobrou daquele folículo? O folículo era um envoltório de células. Liberou o ovócito. O resto do folículo forma o corpo lúteo. E aí o corpo lúteo vai alterar o metabolismo e começar a produzir o outro hormônio ovariano muito importante, a progesterona. Isso tudo nós vamos ver num círculo, numa variação de níveis hormonais denominados de ciclo menstrual. Ok? Então, o que é interessante nós aguardarmos desde já, né? Desculpa. Essa figura aqui, ela conta pra gente tudo isso que nós falamos até agora. Ok? Então, aqui nesse momento, nós temos o folículo primário. Bom, já disse a você, as meninas têm vários folículos primários. Todos os folículos primários estão prontos, desde a sua formação embrionária. E agora, a cada mês, um folículo primário será desenvolvido. Esse folículo primário, ele será desenvolvido a partir do estímulo de qual hormônio? FSH. Então, a cada mês, o FSH vai vir agindo. Lembre-se, por favor, FSH, hormônio, folículo estimulante. O FSH aumenta uma vez por mês. Uma vez por mês, um folículo se desenvolve. Uma vez por mês, um folículo cresce. Um folículo aumenta de tamanho e um folículo se torna de folículo primário, se torna folículo secundário. Lembra para mim aí, à medida que o folículo cresce, qual é o primeiro hormônio que o ovário está produzindo? Bora, gente. À medida que o folículo cresce, à medida que o folículo se desenvolve, qual é o primeiro hormônio ovariano que o folículo produz? Fala pra gente. Vamos lembrar a série de fatores. Primeiro hormônio da hipófise que age, FSH. FSH está estimulando o folículo, como eu estou te mostrando na imagem. Mas o folículo responde. Qual que eu falei que é a resposta do folículo? Qual é o hormônio ovariano primeiro a ser produzido? Vamos lembrar aí. Estrógeno. Fala, Ana. Estrógeno. Muito bem, Ana. Então, Ana, toda vez que vocês olharem para essa figura, vocês têm que lembrar o seguinte, Ana. Qual é o hormônio responsável pelo desenvolvimento do folículo? O FSH. Mas o folículo, ele responde produzindo estrógeno. Então, neste momento aqui, nós temos que lembrar desses dois hormônios. O hormônio que desenvolve o folículo, até aqui, ó, de 2 até o 9º dia, FSH, e nós temos que lembrar que nesse período aqui, nós vamos ver isso no gráfico, é quando há um aumento consequente do FSH, há um aumento de estrógeno. Ok. Olha o que está acontecendo no 14º dia. Ovulação.
Qual é o hormônio da ovulação? Pedi você para anotar. Qual é o hormônio da ovulação? LH. Galera, LH. Olha lá, a Isabela colocou também. Muito bem, LH. Então, olhe para a figura que você precisa ver isso, né? No 14º dia, aproximadamente do ciclo menstrual, haverá um pico de LH que estimulará o folículo ainda mais, fazendo com que não caiba de tanta secreção. E aí o LH faz com que, olha o ovócito secundário aqui dentro, o ovócito secundário foi liberado. E o resto do folículo? Galera, o resto do folículo são células muito importantes para a utilização do colesterol que eu disse para você. O resto do folículo vai se juntar e formar um corpo denominado de corpo amarelo ou corpo lúteo. Então, por isso que eu falei, o LH é o hormônio luteinizante. Ele leva à ovulação e dá origem agora ao corpo lúteo. Qual que é o hormônio agora que será produzido em maior quantidade pelo corpo lúteo? Progesterona. Então, olhando para o ovário, olhando para este ciclo, é possível ver o ciclo hormonal também. Aqui, FSH e, consequentemente, estrógeno aumentando. Aqui, LH, levando à ovulação. E logo em seguida, estrógeno, mas principalmente progesterona, sendo produzida pelo corpo lúteo, até que a partir do 15º dia, o corpo lúteo ele vai degenerar, fazendo com que a produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, caia. Aqui dá para saber o que vai acontecer também. Quando estrógeno e progesterona cai, acontece a menstruação. E é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, mais uma vez lembrando, qual que é a função do estrógeno no ciclo menstrual? Reconstruir o endométrio, recomeçar um novo ciclo, arquiteturar ali o endométrio por dentro, para que, quem sabe, daqui a pouco ele possa receber o embrião. E a progesterona, ela termina o processo de manutenção e crescimento do endométrio. Depois da progesterona, depois dessa fase de produção do corpo lúteo, ou seja, no fim do ciclo menstrual, a parede do útero está pronta para que, se vier um embrião, ela o receba. Dúvidas, pessoal, por enquanto? Alguém gostaria de perguntar algo? Tá tranques por enquanto? Tranques? Alisson, Tranquilo? Fala, Vitória. qual o hormônio que avisa, entre aspas, né? Avisa quando tá grávida? Bom, é o HCG, Vitória. HCG é o hormônio gonadotrofina coriônica humana, tá? Tem 2 tipos dele, né? Mas o principal é o beta, por isso que é chamado de beta-HCG. Bom, o que significa a produção do beta-HCG? Beta-HCG significa que já houve a fecundação e já houve a implantação. Eu vou mostrar para você ali na frente, tá, Vitória? Que é quando há a implantação, ou seja, o embrião já chegou na parede do útero. Já houve a implantação, e aí essa implantação promove a liberação do beta-HCG, tá? Nos primeiros dias, esse hormônio vai estar detectável apenas no sangue, mas vai chegar no nível de beta-HCG a partir da 3ª, 4ª semana, depois da implantação, que ele já vai estar saindo na urina, que é quando a mulherada faz aí o exame de urina para detectar o beta-HCG, tá? Então, se o beta-HCG na urina deu positivo, significa que no sangue ele já deu positivo há muito mais tempo. Então, a gravidez já está, digamos que, bem adiantada. Tá bom? Claro que é bom fazer uma contraprova sempre. Muito bem. Esse é o folículo secundário, galera. Na verdade, esse é o ovócito secundário, né? O ovócito está aqui dentro. Só que na hora da ovulação, o ovócito não sai sozinho. O ovócito sai com um pouco do folículo junto aqui, ó, um pouco de células do folículo. Estas células do folículo que saíram junto com o ovócito secundário vai formar
uma coroa de células em volta do folículo denominada de coroa radiada, ou corona radiata, tá bom? Então, aqui, esse aqui é o ovócito secundário. Em volta dele, a corona radiata, que é uma camada de células que o espermatozoide precisa ultrapassar para que ele chegue até o ovócito secundário que está aqui dentro. Então, nós observamos aqui a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo do ovócito. Além da corona radiata, tem ainda essa camadinha de azul, rica em proteína, denominada de zona pelúcida. Então, veja que o ovócito ele é liberado, mas ele é liberado com todas as suas características, com toda uma estrutura em volta dele, uma estrutura de nutrição, de proteção, mas que é um desafio para o espermatozoide, né? Porque o espermatozoide ele precisa, então, atravessar tanto a corona quanto a zona pelúcida para chegar até a membrana plasmática do ovócito. Lembre que entre as células da coroa radiata é rico em um ácido, chamado de ácido hialurônico. Por isso, o espermatozoide libera uma enzima. Vamos lá, vamos lembrar da aula passada. Qual que é a enzima que o espermatozoide libera? Para abrir espaço aqui para ele passar? É a enzima que degrada o ácido hialurônico. Hialuronidase. Muito bem, a Inara respondeu mais uma vez. Muito obrigado, Inara. É um trem assim mesmo. Hialuronidase nada mais é do que a enzima que digere o ácido hialurônico que fica entre essas células. Se digere o ácido hialurônico, as células separam, o espermatozoide passa e consegue chegar a mais perto, digamos assim, do ovócito. Que é essa figura que eu estou mostrando para você. Ó. É o ovócito com todas as suas características aí que nós já vimos e o espermatozoide atravessando as camadas. O que eu gostaria de enfatizar? Essa ação do espermatozoide, com as enzimas que ele tem, ele abre o espaço no meio da coroa radiata, ele perfura a zona pelúcida e ele penetra aqui o ovócito. Neste momento, onde acontece a fecundação, olha o que está concluindo aqui dentro. Vamos lá, pessoal. O que está concluindo aqui dentro da célula agora? Durante a penetração, ou logo após a penetração, o que conclui? Conclui-se a segunda divisão meiótica. E é aqui que o ovócito secundário passa a ser, de fato, óvulo, mas ao mesmo tempo já vai fundir os núcleos e vai formar célula-ovo ou zigoto. Ok? Então, nós sabemos que esse fenômeno denominado de fecundação, ele vai acontecer numa região da tuba uterina, denominada de ampola, e é na ampola onde tende a ter este encontro do espermatozoide, que vai abrir o espaço, como eu disse, penetrar com o folículo, na verdade, né, o ovócito com células foliculares que estão aqui em volta, formando a corona radiata. Bem, e aí a gente chega aqui nos efeitos desses hormônios, tá bom? Bora lá aqui. Nesses primeiros dias, do 2º até o 9º dia, qual é o hormônio da hipófise que age? FSH. Hormônio folículo estimulante. Ó o folículo crescendo, ó o folículo crescendo. Lembre-se, quando o folículo cresce, ele também produz estrógeno. E olha o que o estrógeno faz com o endométrio. O estrógeno começa a preparar o endométrio logo depois da menstruação. Então, por isso é importante nós lembrarmos, FSH cresce o folículo, mas o folículo responde produzindo estrógeno, que vai para o sangue e chega até o ovário, chega até o útero, fazendo com que o útero comece a formar novamente a sua camada mais interna, que nós denominamos de endométrio. Nesse dia, ou próximo a esse dia, o 14º dia, pico de LH. O hormônio luteinizante leva à ruptura do folículo, libera o ovócito, e ainda o resto do folículo vai dar origem ao corpo lúteo. O corpo lúteo consegue pegar o colesterol e produzir
estrógeno, mas mais ainda progesterona. E olha o que estrógeno e progesterona juntos fazem com o endométrio. Gente, é aqui que o endométrio acaba de se preparar. É aqui que o útero, de fato, fica pronto para receber um possível embrião. Em qual fase? A fase que nós chamamos de secretora. O corpo lúteo produzindo estrógeno e progesterona faz o endométrio crescer e ficar cheio de vaso sanguíneo para garantir possível nutrição ao futuro embrião. Sobre essa imagem, sobre esse ciclo, né, ovariano, alguém tem alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, então. Né? Se houver uma relação sexual nesse dia aqui, ó, o 5º dia do ciclo, você acha que é possível uma gravidez acontecer? Fala para mim. Sim, não, por quê? Pergunta fácil, né, galera? Uma relação sexual nesses 5º dia aqui do período menstrual, é possível uma gravidez acontecer? Teoricamente, a Ana, né? Teoricamente, né, Ana? Não, não é possível. E por que não é possível, como a Ana colocou lá, pessoal? Porque o espermatozoide, ele vai ter uma vida de poucos dias aqui no aparelho reprodutor feminino. O espermatozoide vai viver de 2 a 3 dias. E essa mulher só vai ovular daqui 9 dias, ó, de 5 para 14. Ok? Então, se tiver uma relação sexual aqui nesse 5º dia do ciclo menstrual, o máximo que o espermatozoide vai ficar aqui até o 8º dia, 9º dia no máximo. E a ovulação só vai acontecer no 14º. Então, o dia mais fértil da mulher é o 14º dia do ciclo menstrual, teoricamente, tá bom? Claro que tem ciclos de mais dias do que 28, tem ciclos de 30, de 32, cada mês, às vezes, algumas mulheres variam muito, mas é claro que a relação sexual, ela se torna, né, tem maior chance de levar uma gravidez, quanto mais próxima a relação for do dia da ovulação, que é a metade certinho do número de dias do ciclo daquela mulher. Ok? Bom, então a fecundação ela ocorre aqui, ó. Geralmente, o ovócito sai daqui, não é? A ovulação aconteceu aqui. E o espermatozoide? Nossa, o espermatozoide está dando daqui, ó. Daqui. Deixa eu só aumentar essa figura aqui, porque essa nós já vimos, ela não faz muito sentido aqui, não. Então, veja só. O espermatozoide, ele vem nadando desde o interior do útero e o espermatozoide consegue chegar aqui, galera, ó, nessa região aqui da tuba uterina, chamada de ampola. Então, essa região aqui é onde o espermatozoide vai encontrar o ovócito. Perceba que o ovócito secundário foi liberado aqui, saiu pela região das fímbrias e deslocou só até aqui. Então, veja, o ovócito desloca pouquinho. O espermatozoide desloca pra caramba, porque o espermatozoide passa e vem até aqui. Aqui é o local da fecundação. Beleza? Por que o espermatozoide pode e deve movimentar mais? Porque o espermatozoide tem flagelo. E o ovócito? Como que o ovócito chegou até aqui? Vamos ver se alguém sabe dizer. Como o ovócito que foi liberado aqui no interior do ovário chegou até a região da ampola? Alguns centímetros para cima. Mas como que ele chegou até aqui se ele não tem flagelo? Alguém sabe dizer? Contração? Contração de quê e de onde, Enara? Inara. Do músculo. Falei, Enara. Qual músculo, Enara? Esquelético, cardíaco ou liso? Liso? Músculo liso. Muito bem. Então, ó, nessa paredinha aqui, gente, que é a parede interna da tuba uterina, nós temos duas coisas que podem promover e vão promover movimento. Músculo liso, como a Inara falou,
Mas nós temos também células ciliadas. O que os cílios fazem? Movimento. Então, quando o ovócito chega aqui na região das fímbrias, ele se desloca daqui até aqui em cima um pouquinho por esses dois motivos. Tanto pela contração muscular, que vai fazendo com que haja um quase peristaltismo ali, né, levando o ovócito a subir um pouquinho, e nós vamos perceber que há também cílios que vão mexendo e vão fazendo com que o ovócito, mesmo sem flagelo, o ovócito consiga chegar a essa região aqui denominada de ampola. O espermatozoide tem flagelo, por isso que ele nada todo esse processo. Por que é importante saber disso? Especialmente por esse motivo agora. Veja, depois da fecundação, forma-se a célula ovo ou zigoto. Perceba que o sentido agora da célula vai ser sair daqui, ir dividindo, e vir até a parede do útero, até o endométrio. E aqui não tem mais flagelo, não. Então, como que essa célula ovo vai se dividindo e vai migrando até chegar aqui na parede do útero? Por contrações musculares e pelos cílios. É assim que a célula ovo, depois vem a mórula, depois vem a blástula, depois vem a glástula, né? E o blastocisto, na verdade, é que chega aqui na parede do útero. Nós vamos ver que há uma intensa contração de músculo liso e há um movimento dos cílios para fazer com que esse futuro embrião chegue até a parede interna do útero. Ok? Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Thalisson, por que dizem que se ocorrer, né, relação no dia da ovulação, as chances são de ser menino? Bom, Ana Natália, isso é uma utopia, né, em alguns casos, né? Por que em alguns casos isso é utopia? Acredita-se que o cromossomo, acredita-se não, né? Há boatos, né? Algumas teorias, muito sem fundamentos, muitas vezes, que dizem que os espermatozoides com o cromossomo Y, eles são, de certa forma, mais leves, e provavelmente eles chegariam antes dos cromossomos X até o folículo, até o ovócito, desculpa, tá bom? Essa é a teoria. A grande questão é que não se tem pesquisa suficiente que bateram uma aposta, uma corrida do X com Y, de fato, para comprovar essa teoria, né? Então, não se sabe realmente se o cromossomo Y, ou o espermatozoide com o cromossomo Y, é verdadeiramente o mais rápido, né? E se esse é o fator predominante, porque muitas vezes não vai ser isso, às vezes vai ter uma característica ou outra, e muitas vezes o acaso tem envolvido. Gente, não é um cromossomo só que vai chegar no espermatozoide, no ovócito, não. Nós vamos ter vários espermatozoides, tá, Ana? Nós vamos ter vários espermatozoides ali em volta do ovócito tentando perfurar. A grande questão é que, nesse meio de espermatozoide tentando perfurar, vai ter um monte de X e vai ter um monte de Y também. A grande questão não é chegar até o ovócito também apenas. A questão é qual deles vai penetrar o ovócito. E aí tem questão do acaso, tem questão de um monte de coisa envolvida. Tá bom? Então, continua lá na regrinha da genética. 50% de ser menino, 50% de ser menina. Tudo que for fora disso ainda não é estatisticamente significativo, estatisticamente comprovado. É apenas teorias. Ou são apenas teorias. Ok? Bom, dando continuidade aqui, então, pessoal. Caramba. O útero, como nós vimos, e as perguntas lá do início voltam aqui, né? Esse aparelho uterino, então, nós temos uma massa muscular chamada de miométrio. O endométrio, ele passa de epitélios simples para células ciliadas. Essas células ciliadas, como eu disse a você, ela vai ter uma participação, né, no processo de condução
do blastocisto até a chegada no endométrio para anidação. A anidação é a mesma coisa que implantação, ou seja, é a fixação das células na parede do útero. Isso ocorre geralmente 4 a 6 dias após fecundação. Então, lembre-se, a fecundação aconteceu aqui, ó, na ampola. Daqui até aqui, na parede interna do útero, no endométrio, é uma viagem de 4 a 6 dias. Ok? Bom, temos aí o hormônio que a colega perguntou, professor, qual é o hormônio que identifica a gravidez? É esse aqui, HCG, hormônio gonadotrofina coriônica. Então, já indica que aqui vai ser uma futura formação de córion, que são vilosidades coriônicas que vão sendo formadas. É como se fosse uma placenta primitiva, para que esse embrião já conseguisse ali nutrientes, tá? E, ao mesmo tempo, esse hormônio vai impedir a degeneração do corpo lúteo para manter a produção de estrógeno e progesterona durante a gravidez, beleza? O HCG, então, é o hormônio que mostra que a gravidez de fato existe. A estrutura do aparelho externo da mulher, né, é formada, então, pelos grandes lábios, aqui mais internos, pequenos lábios, aqui é a vagina, de fato, né, o aparelho reprodutor, e aqui a região do aparelho excretor externo, que é a uretra. Então, dentro da vulva, né, toda essa região denominada de vulva, nós temos grandes lábios, o monte pubiano, clitóris. O clitóris nada mais é do que a fusão dos pequenos lábios. Nós vamos ter os grandes lábios, nós vamos ter aqui a uretra, que é parte do sistema urinário, e aqui nós vamos ter o orifício da vagina, ok? Nós temos um certo acúmulo de glicogênio nessa área, glicogênio importantíssimo aqui para a produção de ácido, uma vez que a vagina é ácida. O ácido lático que é produzido aqui produz ou protege a vagina contra micro-organismos patogênicos. Tranquilo? O grande problema aqui para a proteção de micro-organismos é a presença do ânus, muito próximo à vagina. Por problemas envolvendo, digamos que questões de saúde ou questões de higiene, pode ser que alguns micróbios da região intestinal, região perianal, se aproximem da região da uretra. Por isso, nas mulheres, muitas infecções urinárias são decorrentes de micróbios que vieram do ânus. Essa proximidade aqui, né, e uma uretra na mulher que é bem pequenininha, faz com que alguns micróbios possam chegar ao interior da uretra, da bexiga, até mesmo dos rins, né, podendo levar a alguns casos aí de infecções urinárias. Existe uma membrana bem fininha que recobre a vagina. Enquanto a mulher não teve relação sexual, essa membrana ela ainda existe, tá? A gente chama de ímen essa membrana, ok? Quando há uma penetração, uma primeira relação sexual, esse ímen é rompido, ok? Bem, a vulva é toda essa área, como eu disse, né, cheia de tecido adiposo aqui no monte pubiano. Os grandes lábios, eles também têm tecido adiposo, estão aqui em volta. Os pequenos lábios, então, eles são mais internos e formam aqui em cima o clitóris. O clitóris, pessoal, é a área mais sensível do aparelho reprodutor feminino. É aqui que temos mais vasos sanguíneos e é aqui que nós temos mais células nervosas. Portanto, o clitóris é análogo à glande do pênis. Esse é o tecido erétil da mulher. É o clitóris que pode endurecer. Claro que ele não tem o mesmo aspecto e tamanho do pênis, né? Mas ele também pode e vai ficar ereto quando tiver estímulo de toque, o estímulo sexual. Ok? Bom, e aí nós chegamos no ideal mais interessante, que é associar
todas essas características que nós aprendemos. Quais são as características que nós aprendemos? Olha, o estímulo do folículo, a ovulação e a formação do corpo lúteo, e entender quais são os hormônios e como que eles variam, como que o endométrio se comporta nessa realidade toda. Então, pessoal, agora nós temos condição de juntar todas essas informações. Então, vamos lá. Qual que é o hormônio que está aumentando aqui para fazer com que o folículo cresça? FSH. Procure ele lá embaixo. É o vermelhinho. Olha aqui que o FSH aumenta. O FSH está aumentando. E, praticamente, ele é o único hormônio que vai aumentar significativamente nesse início. O que esse FSH está fazendo? Ele vem da hipófise e está estimulando o folículo, fazendo com que o folículo cresça. Perceba aquilo que eu disse. A partir do momento que o folículo cresce, olha quem começa a ser produzido. Estradiol, estrógeno. Gente, o corpo da mulher, ele foi feito para gerar a vida. Claro que você não é obrigado, né? Mas por que eu estou falando isso? A predisposição e as sensações do corpo feminino, nesse momento aqui, para a relação sexual, é intensa. Porque quem que dá o libido para a mulher? O próprio estradiol, o próprio estrógeno. Então, veja bem o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que, à medida que o folículo está sendo estimulado, o folículo está respondendo aqui com o hormônio estradiol, o estradiol começou a preparar o endométrio. Olha aqui o endométrio começando a crescer, só que o estradiol também prepara a cabeça da mulher para a relação. O estradiol faz com que a mulher esteja mais, digamos que, excitada nesse período. A mulher, ela aceita melhor a relação sexual e ela deseja mais a relação sexual nesse período. Logo, alguns dias antes da ovulação em si, ou seja, ela já está no período fértil. E é nesse período aqui, próximo à ovulação, que ela mais deseja a relação devido ao aumento do estrógeno. Bom, a ovulação vai acontecer devido ao pico do LH. Como nós vimos aqui, se a mulher tiver uma relação próxima a esse dia do pico do LH, provavelmente ela tem chance, né? Igual eu estou falando, sem camisinha, claro, né? Ou sem outro método contraceptivo, ela tem chances de engravidar. Bom, e depois do pico de LH vai ter a ovulação, e vai ter formação do corpo lúteo. Perceba que os hormônios FSH e LH caem. E qual é o hormônio que aumenta a partir de agora? Progesterona. Então, a progesterona é o hormônio que vai manter o endométrio ainda mais rico, o endométrio ainda mais vascularizado, vai preparar o endométrio ainda mais. Ok? Chama atenção para você que no dia da ovulação, a temperatura da mulher pode aumentar em aproximadamente 1 grau Celsius. É mais um indício de que ela realmente ovulou, de que ela realmente pode estar fértil nesse dia da mudança. Tá bom? Alguma pergunta? Algum questionamento? Bom, não falei da menstruação. Quando que vai vir a menstruação? Gente, quando os hormônios estrógeno e progesterona caem, olha aqui, o azulzinho e o pretinho, quando o estrógeno e a progesterona cai, não vai haver manutenção das células do endométrio mais. É o estrógeno e a progesterona que garantem circulação para o endométrio. Sem estrógeno e sem progesterona vai faltar sangue na parede do útero. E aí, o que acontece? Aí vão responder para mim aí. O que acontece no interior do útero se não tem vaso sanguíneo, ou se não tem sangue chegando? Responde para mim aí, galera. O que acontece no interior do útero se não tem sangue chegando? Vai acontecer o quê? Ninguém? Se houver uma queda de estrógeno e progesterona, não vai haver circulação suficiente para o seu interior do útero se manter vivo. E aí nós vamos ter, uma vez por mês, a queda de estrógeno e progesterona, perda de circulação no endométrio, e nós vamos ter isquemia do endométrio. Eu estou te contando, né, caso você ainda tenha uma dúvida sobre isso, é que todo mês a parede interna do seu útero sofre morte.
morte de células, morte de tecido por falta de oxigênio. É isso mesmo. Então, acontece a isquemia do endométrio e esse tecido, né, essa camada de células mortas, juntamente com sangue, saem, né, para renovação do endométrio. Tudo isso aconteceu porque estrógeno e progesterona caíram de uma vez aí, nesse final do ciclo menstrual. Depois vai começar de novo, FSH, estrógeno, formar de novo esse endométrio. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida desse processo, pessoal? Gostaria de comentar algo? Então, antes de responder a última pergunta, eu vou só passar pelas fases, olha. A fase menstrual acontece sangramentos 3 a 4 dias por causa da isquemia, necrose do endométrio. Por que o endométrio necrosa? Porque falta sangue. Falta sangue porque falta estrógeno e progesterona. E se é necrose, vai inflamar, vai ter dor, vai ter cólica. Claro que cada uma tem uma cólica diferente, né? Mas é comum ter essas reações inflamatórias e dores, porque parte interna do útero está descamando e morrendo. A fase proliferativa é essa fase, né? Que demora geralmente alguns dias, do 5º ao 14º, para o aumento do folículo e aumento do estrógeno. Depois nós vamos ver a fase secretora, que é logo depois da ovulação. A fase secretora, ela é importante para manter o endométrio mais vascularizado, é a fase da progesterona. Progesterona essa que foi produzida pelo corpo lúteo. Ok? Muito bem, pessoal. Na próxima aula ainda vou precisar de algum tempo para concluir os métodos contraceptivos. Tá joia? Vocês têm aula agora? Responde para mim aí se vocês têm aula agora. 3h30? Eu posso concluir os métodos contraceptivos agora? Eu preciso de 15 minutos. Pode, uai. Muito bem, obrigado, tá, Vitória? Obrigado, pessoal, que respondeu aí. Eu vou concluir, então, tá? Bom, sobre os métodos contraceptivos, pessoal, portanto, vamos discutir aí, vamos entender o que é o método contraceptivo, né? O método contraceptivo, de fato, ele tem que impedir ou a chegada do espermatozoide, o encontro do espermatozoide com o ovócito. Essa é a primeira forma de impedir que haja surgimento de uma vida, né? É impedir o encontro do espermatozoide, o encontro do espermatozoide com o ovócito. Quais são as formas de fazer isso? Primeiro, são métodos físicos, métodos de barreira, métodos que bloqueiem o movimento do espermatozoide. Porque o do ovócito, ele nem movimenta tanto, é mais difícil. Em relação ao ovócito, tem os estímulos hormonais para inibir a ovulação, que são as drogas anovulatórias, ou seja, no quais, se as mulheres ingerir, elas não vão ovular. Então, nós vamos falar dessas diversas barreiras, tá? E como que elas se comportam. Vamos começar falando dos métodos químicos, sendo que alguns métodos químicos são apenas adicionais. Sozinhos, eles não resolvem muito, porque o risco de dar errado é muito grande. Qual que é o objetivo dos métodos químicos? Bom, o espermatozoide ele é sensível à acidez. Então, há algumas drogas, né, algumas pomadas especialmente, que são feitas a partir de substâncias ácidas. Esse é o principal exemplo. Cremes ácidos podem ter ações espermicidas. Então, esses cremes muitas vezes são aplicados na vagina e acredita-se que esses cremes ácidos vão matar boa parte dos espermatozoides. Qual que é o problema? Não dá para garantir que a maioria substância ácida. Então, é um método não tão seguro assim. Então, é sempre preciso associar o método químico com outros métodos que sejam mais eficientes. Então, aqui eu estou demonstrando, né, uma pomada que você coloca nela em toda a área no interior da vagina, para que essa pomada ácida possa matar
né, os espermatozoides, mas não dá para garantir a precisão. Esses, sim, são os métodos mais utilizados. Os métodos que vão impedir a ovulação, que são os hormonais de uso diário, ou então os hormonais que são implantados, tá bom? Bora lá para eu te mostrar o que que... Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Não, não tem. Mas vamos lá para eu te mostrar o que que vai acontecer caso você administre um hormônio diário, né? Por que que não vai ovular? Gente, quando você ingere um hormônio aqui diário, você já vai começar o seu ciclo, né, o seu mês, com níveis muito altos de hormônios semelhantes a quem? Ao estradiol ou a progesterona. Olha o que que acontece com os hormônios FSH e LH quando a progesterona está alta. Ou quando o próprio estrógeno aumenta. Um feedback negativo. O que que é isso? Quando o estrógeno aumenta, FSH e LH abaixa. Quando progesterona aumenta, FSH e LH abaixa. Então, tem uma forma hormonal de evitar a ovulação. Qual que é? Desde o início do ciclo, administrar algum hormônio semelhante ao estrógeno ou progesterona. Porque aí, se você aumenta esses hormônios e administra ele todo dia, você vai impedir o pico de quê? O pico de LH. E se há o impedimento do pico de LH, não vai haver o quê? Ovulação. Essa é a explicação e esse é o motivo pelo qual ocorre a administração de drogas semelhantes ao estrógeno e progesterona, mas precisa ser todo dia. Por quê? Porque a presença de um hormônio semelhante ao estrógeno ou progesterona vai inibir tanto o FSH e vai inibir o estímulo do folículo, quanto o LH, vai inibir a ovulação. Então, esses hormonais, né, as pílulas anticoncepcionais e os implantes, eles têm essa função de impedir a ovulação. A pílula do dia seguinte, que é o levonorgestrel, ele também pode impedir a ovulação, mas ele tem funções adicionais e ações adicionais, e também alguns riscos. Quais? O levonorgestrel, ele é um hormônio muito potente e é uma descarga hormonal violenta, que vai fazer, além de inibir a ovulação, se caso já houver havido, já houver ocorrido a ovulação, ou até mesmo a fecundação, esse levonorgestrel pode impedir o blastocisto de chegar até o endométrio, porque ele vai inibir as contrações musculares da tuba uterina, ele vai impedir os movimentos lá dos cílios. Então, ele pode também não somente impedir a ovulação, mas ele pode também atrapalhar a nidação. Tá joia? Ele pode atrapalhar a nidação, que é a implantação do blastocisto na parede do útero. Por isso, esse medicamento, ele é chamado de pílula do dia seguinte, porque mesmo que já tenha ocorrido a fecundação, pode ser que a gravidez não ocorra se a pessoa administrar essa dose de hormônio, tá bom? Então, as pílulas contraceptivas, né, as anticoncepcionais, como eu disse, as taxas de estrógeno e progesterona ficam sempre elevadas, precisa administrar todo dia, né, inibir a produção de FSH e LH, e como nós vimos, sem FSH e sem LH alto, não tem como estimular o folículo, não tem como ovular. É por isso que opta-se por essa pílula diária, tá bom? Então, não vai ocorrer o desenvolvimento do folículo e nem muito menos a ovulação, caso haja a administração, por exemplo, de ANE. Eu estou fazendo marketing para medicamento, mas um exemplo de droga de anticoncepcional hormonal. O implante também ele pode ser utilizado. Para quê? Para que a mulher não tenha que lembrar de tomar o comprimido todo dia. O implante ele pode ser colocado subcutâneo e fica liberando ali esse hormônio constantemente. Então,
eles liberam num período de 3 a 5 anos, a mulher pode ficar com esse implante, tá? Então, ele é liberado de modo latente no sangue e tem que ser substituído após a sua validade. Pílula do dia seguinte, doses elevadas, impede a anidação, altera o equilíbrio normal necessário para a preparação do endométrio, podendo haver até contração e expulsão do blastocisto. É o dia D. Os métodos mecânicos, pessoal, são alguns dos mais conhecidos. A camisinha, que é um bloqueio mecânico, não deixa o espermatozoide entrar na vagina. Além disso, previne contra doenças sexualmente transmissíveis. O DIU, né? E o diafragma também podem ser usados. Aqui eu estou mostrando o diafragma, que ele nada mais é do que uma borracha flexível que é colocada no colo do útero para impedir a entrada aí do espermatozoide, tá bom? Só que ele tem que ser retirado 8 horas após o ato sexual e geralmente é utilizado também pomadas espermicidas como adicionais. E aqui o DIU. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele tem ação espermicida também, pode ser de plástico ou cobre. Ele vai se ajustar ao endométrio e ele pode, então, como eu disse, inflamar ali algumas regiões e promover a morte dos espermatozoides. Então, esses são os métodos que nós precisamos aqui abordar, tá bom? Os métodos que dão errado, na verdade, o método que dá errado. Tabelinha, né, galera? Por que a tabelinha dá errado? Não dá para falar que todos os meses o ciclo vai ter o mesmo número de dias. Muitas mulheres ainda nem sabem se o ciclo dela é um ciclo de 28, se é um ciclo de 26, se é um ciclo de 30 dias. E, além disso, tem mês que o ciclo vem com 28 dias. Tem alguns meses que o ciclo vai ser de 30 dias. Então, fica muito difícil de sugerir o dia provável da ovulação. Ok? E, por fim, os métodos cirúrgicos, que são, né, irreversíveis depois de algum tempo, especialmente a vasectomia. O que é a vasectomia? É o corte aqui do canal deferente, não vai haver passagem de espermatozoide, nem saída de espermatozoide pelo pênis. Nós vamos ver que essa vasectomia ela pode ser reversível, mas passando alguns anos ou meses, já pode ter uma irreversibilidade, tá? E aqui nós temos a ligadura de trompa, ou laqueadura de trompa, que é cortar de fato a tuba uterina e impedir o encontro do espermatozoide com o ovócito. E assim vai ser impossível que haja a fecundação. Tanto nesse caso, o homem passa a ser estéril, como nesse caso, a mulher passa a ser estéril. Ok? Bom, eu acho que são esses aí os exemplos que eu precisava dar para vocês. E aí, perguntas, né? Essa parte tem muita pergunta. Eu estou disponível aí para tirar dúvidas, perguntas de vocês. A Inara está perguntando, Thaleson, quanto tempo o ovócito sobrevive após a ovulação? Ou ele fica útil ali até ser expulso na menstruação? Não, Inara, ele não chega a ser expulso na menstruação, não. O ovócito, ele vai permanecer ali por também 2 a 3 dias, no máximo, e a partir disso, a célula vai entrar em apoptose, que é uma morte programada, uma morte natural, tá bom? Então, no máximo, em 3 dias, vamos colocar que o ovócito é capaz de viver no interior da tuba uterina. Brenda, meu amigo nasceu com o DIU grudado no cabelo. Sério, Brenda? Nossa, mãe. Doideira. Mas a mãe dele podia ter colocado o DIU, não, né? Ostas, brincadeira.